como taxas diferenciais. O homem, o macaco e o peixe são paraestratos dentro do estrato orgânico. Mas cada um desses paraestratos, dessas populações, comportam sem número de relações diferenciais que são epistratos. Não há um indivíduo do qual possa dizer, eis aqui um exemplar perfeito de humano. Esse indivíduo é necessariamente um integrante de uma população com suas taxas diferenciais. É nesse sentido que dizíamos que a Esther não pode ser um exemplo de tipo essencial, nem de um grau de desenvolvimento perfeito. Ela é uma espécie de abstrato, relações diferenciais dentro de um paraestrato, que é a população humana. E aí, se possível, o próximo. Esse, claro, horrível, né? Eu usei só 2, mas assim, vamos pensar que tudo isso é extrato, tudo é extrato. E a gente poderia colocar ali um sem número de paraestratos. Sei lá, o paraestrato humano, o paraestrato macaco, o paraestrato peixe. Dentro dos paraestratos nós comportamos ainda um grande conjunto de relações diferenciais. Então aquele primeiro desenho que a gente tinha lá, agora está dentro do paraestrato, tudo está dentro do estrato. Talvez a grande diferença do Deleuze e do Guattari aqui, talvez seria um momento de ruptura com o darwinismo, seria a ideia de dizer, bom, a gente não precisa conceber só o humano como um paraestrato. O guerreiro mongol talvez seja um paraestrato. É um paraestrato que se passa entre um cavalo, um arco e um ser humano. Então, aí um agenciamento, a gente salta dessa ideia de espécie para alguma coisa. Tudo se aproxima ainda mais do darwinismo e do neodarwinismo quando a genética é introduzida na conferência de Challenger. Seria preciso pensar o paraestrato em termos de código, e aí isso é textual. Se dizíamos que os humanos, os macacos e os peixes são paraestratos, ou seja, uma população da mesma espécie, é porque mais ou menos partilham um mesmo código. Assim como talvez mais ou menos um mongol partilha um código. Embora tenha relações diferenciais, eles mais ou menos partilham um código. Isso levanta uma séria questão. Se há um código para cada paraestrato, ou numa linguagem darwinista, para cada espécie, de onde viriam as mudanças de forma, que é o problema do Cuvier? Se tem um código, como que a gente sai de um ancestral e vira um ser humano, né? Sai de um ancestral como vira um ser humano? Ou mesmo, como seria possível a mudança de um extrato para outro, como dizíamos anteriormente? Cuvier parecia afirmar que os tipos de forma, que agora estamos chamando de paraestratos, são irredutíveis, ou seja, não há transformação dos tipos, nem passagem de um a outro. Não é dessa forma, no entanto, que Challenger nem Darwin concebem as coisas. Ao que Challenger nos apresenta, isso é lindo, né? Um código é indissociável, isso é uma citação do Deleuze e Guattari, um código é indissociável de um processo de descodificação ao que Challenger nos apresenta. O código é indissociável do processo de descodificação a ele inerente. Não pode haver genética sem deriva genética. A coisa vai ficar boa. A saída apresentada por Challenger para solucionar a questão da mudança das formas é a de que todo código é carregado todo código que é carregado e pode ser transmitido possui em si mesmo a possibilidade de uma descodificação. A fim de corroborar sua tese, Challenger nos apresenta como a teoria de mutação moderna mostrou que um código comporta essa margem de descodificação, código genético, essa margem de descodificação. E aí eles usam o que a Ana já usou, François Jacob, para mostrar como que na biologia eles veem, pelo menos o Jacob nos apresenta, duas grandes formas de a gente mudar um código, ou dele ser descodificado. O primeiro é por erro, mais ou menos, assim. E aí cito o Jacob. Às vezes acontece que, durante a reprodução do cromossomo, um mesmo segmento seja copiado duas vezes. Trata-se de um erro semelhante ao que ocorre na hora de composição de um texto, em que, por falta de atenção, uma mesma linha é repetida. A partir de então, os dois exemplares do fragmento genético se perpetuam de geração por geração. A mesma proteína é produzida pelas duas cópias do mesmo gene, mas as pressões exercidas pela seleção para manter as funções só atuam sobre um gene. O outro gene pode variar à vontade e a mutação surgir com toda a liberdade. Mais ou menos o seguinte: a gente tem um código genético e uma célula se reproduz e por erro, ela copia um pedaço do material genético a mais. Um pedacinho do material genético é duplicado.
nessa nova célula. E esse pedacinho do material genético fica ocioso, porque o seu irmão gêmeo, digamos assim, está fazendo todo o trabalho por ele. E aí, por ele ficar ocioso, ele tem, aí os termos são sempre meio humanos, ele tem a liberdade de mudar. Então, que engraçado, né? O ósseo, biologicamente falando, é muito criativo. Um pedaço de gene ocioso consegue criar uma mutação. E aí, então, se descodifica o código. A gente tinha um código que é copiado 2 vezes, o exemplo dele, assim como num texto, às vezes a gente acaba copiando 2 vezes a linha, aquela linha fica sobrando e ela pode mudar. E basta que isso não seja ruim para o organismo, isso vai se perpetuar. Então não precisa muito, sei lá, daqui a pouco um código genético muda e as pessoas começam a nascer com o nariz vermelho, ok, a gente vai ter nariz vermelho, não tem problema. Se isso não atrapalhar a espécie. Ou seja, um erro é o que faz, no princípio, o ósseo é o que faz a gente ter um dos processos de descodificação da biologia. O segundo, acho que eu vou dizer é mais tranquilo, é quando Jacob diz que a gente pode ter não acho que o termo não é dele, mas alguns chamam de evolução paralela. Em inglês se chama de mais-valia de código. É quando esse código genético é mudado pela interferência de uma outra espécie, de uma outra célula, nos termos deleuzianos, talvez de um outro paraestrato. Que isso pode acontecer com um vírus. Por exemplo, um vírus produzido a partir de um rato com um porco pode se instalar no ser humano e infectar geneticamente. E se esse gene for capaz de passar para o seu hereditário, para a próxima geração, a gente tem uma mudança de código. Então a gente pode ter uma mudança de código não humana dentro de um humano. Então uma evolução entre paraestratos. Então a coisa começa a se mexer mais ainda aqui. Desse modo, a forma de um paraestrato, um código que a gente tem num paraestrato, que passa de um indivíduo a outro dentro de uma população, nunca é compreendido como uma parada absoluta, mas sempre um encadeamento maquínico, capaz de alterar os códigos e sempre a possibilidade de um fenômeno relativo de descodificação. O paraestrato está, portanto, intimamente ligado à ideia de uma forma que é transmitida por um código, e isso é meio textual, mas que comporta ao mesmo tempo processos de descodificação. Por outro lado, os epistratos dizem respeito não à forma, mas às substâncias formadas. E aí o Deleuze-Guattari e o Challenger, eles meio que ligam isso. Paraestrato é forma e epistrato é substância, embora não fique muito bem resolvido. Não dei conta, pelo menos, Por outro lado, os epistratos dizem respeito não à forma, mas às substâncias formadas, enquanto matérias formadas repetem a territorialidades, a movimentos de desterritorialização dos epistratos. E mais uma associaçãozinha. Paraestrato, forma e código. Código e descodificação. Isso de um lado, da pinça da lagosta. Do outro lado da pinça da lagosta, epistrato, substância, território e desterritorialização. Outra pinça da lagosta. Os epistratos são responsáveis por um recorte no material, nas substâncias formadas. Eles selecionam, portanto, um território a ocupar dentro de um paraestrato. Ao mesmo tempo, permanece a possibilidade de que os epistratos enfrentem movimentos de desterritorialização que se encontrem com outros meios que recortem novas substâncias. Tomemos o exemplo do embrião. Aí o Deleuze só cita o exemplo, o Deleuze-Guattari só cita um exemplo, mas me parece que é nesse sentido. Há no embrião todo um movimento de territórios. Ele enfrenta migrações celulares, composições com novas substâncias e reterritorializa todos esses movimentos em seu novo meio. Aí eu fiquei pensando, para me ajudar na pobreza do pensamento, que talvez essa ideia do epistrato, da substância, é como que o embrião recorta aquilo que, por exemplo, a mãe dá como substância para ele. Sei lá, se a mãe tem um tipo de alimentação, talvez ele recorta de um jeito, talvez recorte de outro. Um embrião diferente pode recortar composições celulares diferentes. Então ele lida com substância, os epistratos. Ele captura certa intensidade daquilo que lhe parece e constitui para si um meio de sobrevivência. Outro embrião, por sua vez, pode proceder por uma viagem intensiva diferente, se encontrar com outras substâncias que lhe são fornecidas, produzindo assim outros territórios. A dupla pinça da lagosta de Challenger sempre reaparece, dessa vez como paraestrato forma que comporta processos de codificação e descodificação, e nos epistratos, substâncias que procedem por movimentos de desterritorialização e reterritorialização. Há essas duas articulações, mas sempre uma correlação entre elas, sempre um entrelaçamento e uma comunicação.
as duas operando no mesmo sujeito, então também não dá para dividir, assim, está tudo acontecendo ao mesmo tempo no mesmo sujeito. E sujeito aqui, claro, está no próprio texto, entre aspas. E aí o engraçado é que, antes de passar agora para o extrato humano, é um momento que o Deleuze e Guattari escolhem para fazer uma pequena pausa, assim, né, na lógica dos extratos. Eles vão dizer assim, tudo bem, já falou desses extratos agora, daqui a pouco nós vamos falar do humano, mas vamos falar da Terra mais um pouquinho. E aí, me parece que é proposital ele falar isso antes de falar do humano, ele meio que retoma um pouco, talvez, a questão de quem a Terra pensa que é. E a resposta dele nesse momento é um pouco breve, mas ele vai dizer assim, quem que a Terra pensa que é? A Terra é absolutamente desterritorializada. Então ele muda um pouquinho a narrativa agora, faz uma pausa, cria um parênteses, meio que para dizer, não, a Terra é sempre o que foge. Então as coisas sempre estão mudando. E ele entender assim, que se até agora a gente estava falando de código, território, o primeiro parece ser sempre esse outro movimento, o desterritorializado, o não codificado. Esse é o primeiro movimento, essa é a Terra. Quem a Terra pensa que é, ela é isso, que nunca se deixa capturar completamente a contragosto de nós, os estratos humanos. Acho que aí eu passo para o Roger. Bem, então extrato humano, né? Que é o extrato que, apesar de ter extrato, transborda nos outros extratos. Então eu vou começar pela questão da ilusão, né? Então, pelo desdobramento da máquina abstrata, tem-se a ilusão constitutiva do homem, ou seja, quem o homem pensa que é, né? E a linguagem, né? Como a ilusão que deriva da sobrecodificação imanente à própria linguagem. Então, a ilusão que a própria linguagem cria no que ela nomeia, no que ela recolhe, no que ela transforma, sobrecodifica e capitaliza novamente, né, nas relações. E o que não é ilusório? O que não é ilusório é a distribuição do conteúdo e da expressão. Conteúdo enquanto tecnológico, né, mão-ferramenta, e a expressão como simbólico, face, linguagem. Máquina social, formação, potência, e máquina semiótica, regime de signos. A problemática que se estabelece no extrato humano é que correlação se estabelece, então, entre conteúdo e expressão, e que tipo de distinções entre eles, né? E ele vai dizer que, na página 80, tudo isso está na cabeça. Entretanto, nunca houve distinção mais real. Então, ele, falando da sopa, né? Aqui a sopa pré-humana é onde estamos mergulhados. Aí banhamos a mão e o rosto, novamente numa relação tecnológica e simbólica. O meio nervoso cerebral é o meio exterior comum em todo o extrato, sendo que a sopa tem dois polos, pelos quais a distinção não é simplesmente real, mas acaba se tornando essencial, como entre atributos, gêneros de ser, categorias irredutíveis, as coisas e as palavras. E aí ele vai fazer um movimento de falar de três problemas ou três perigos, né, ao longo do capítulo. E o primeiro é o imperialismo da linguagem, né, numa função tradutora e intérprete universal das coisas, né. Um segundo problema, o imperialismo do significante, sobre a própria linguagem, sobre o conjunto de regime de signos e sobre a extensão do extrato, portadora desses regimes. Então, não se trata mais de saber se o signo se aplica a todos os extratos, mas se o significante se aplica a todos os signos, se todos os signos são dotados de significância, se a semiótica dos signos remete necessariamente a uma semiologia do significante. E aí ele vai para o terceiro problema, que é maiorzinho, tá? Que é difícil expor o sistema dos estratos sem parecer introduzir entre eles uma espécie de evolução cósmica, né, ou mesmo espiritual, como se eles ordenassem em estágios e passassem por graus de perfeição. E ele vai dizer logo depois, entretanto não é nada disso.
As diferentes fissuras do conteúdo e da expressão não são estágios. Não há biosfera, noosfera. Por toda parte só há uma única e mesma mecanosfera. Isso você já até tinha referido anteriormente. Tá. No final, e eu disse que ia ser breve, ele vai falar na questão das distinções. Né? O que variava de um extrato ao outro era a natureza da distinção real entre conteúdo e expressão, a natureza das substâncias como matérias formadas, a natureza dos movimentos relativos. Podia-se sumariamente distinguir 3 tipos de distinção real. Real formal, para as ordens de grandeza onde se instaurava uma ressonância de expressão, ou seja, através de uma indução. Real, para sujeitos diferentes onde instaurava uma linearidade de expressão, transdução. E real essencial, para atributos ou categorias diferentes onde se instaurava uma sobrelinearidade de expressão. E aqui então a tradução. E aí ele termina o Platão, né, desarticulado, desterritorializado. Challenger murmurava que levava a terra consigo. Partia para o mundo misterioso, seu jardim venenoso. Sussurrava ainda: é por debandada que as coisas progridem e os signos proliferam. O pânico é a criação. Challenger, ou o que dele restava, precipitava-se lentamente para o plano de consistência, seguindo uma trajetória bizarra que nada mais tinha de relativo. E aí parece que Challenger funciona como máquina abstrata que agencia os estratos percorridos no Platô 3, que diagrama as continuidades, as emissões, as combinações e as conjunções. Né? A silhueta então entrou na arca, em forma de caixão, e fechou a porta atrás de si. O tic-tac anormal começou, martelando o negro ritmo cósmico, que está na base da abertura de todas as portas ocultas, a mecanosfera ou a risosfera. É para não sobrepor a fala da Sandra de... Não. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma moção de repúdio ao pucheiro. Porque não combina. Tem que ser uma paeja de frutos do mar e não pucheiro. Mas na paeja não cabe tudo, no pucheiro cabe. Não. O pucheiro é feito com carne. Não consigo achar que a figura faça nexo com isso tudo que nós estamos falando. Acho que a paeja, eu proponho uma paeja de frutos do mar, onde cabe a lagosta e todos os crustáceos. Bom, eu estava dizendo para o Roger, é impossível, precisaria um seminário sobre conteúdo e expressão. Eu não vou conseguir trabalhar isso aqui tudo, porque seria insuportável para mim e para vocês. Eu vou tentar fazer destaques assim, do tipo, vou tentar pegar a pinça, tá? É importante não esquecer que na teoria do conhecimento clássica, em filosofia metafísica, existia a forma, né, ou figura que a matéria recebe, e conteúdo, ou matéria, que é o estofo, como pedra, madeira, mármore. E Deleuze e Guattari fazem com isso uma coisa sensacional, assim. Porque, por exemplo, na lógica formal, no juízo, todos os homens são mortais. A forma é todos os A são B, né? Ou seja, a forma seria esse esquema do universal afirmativo, seria a característica comum. E o conteúdo é aquilo que é formado nesse juízo pelas ideias de mortalidade e de homem. Então vocês veem que a genialidade dessas transformações que eles vêm fazendo desde a metafísica em relação
quando eles vão tomar a linguística para poder dizer de conteúdo e de expressão de uma outra maneira, vão introduzir forma de uma outra maneira, a substância e a matéria. E a matéria tem um ponto central que o Evânio referiu: a matéria é amorfa, a matéria é indiferenciada. Isso para nós, no campo da educação, me parece de uma preciosidade, como diria Esther, muito grande, porque nós podemos, eu acho, dizer daquilo que nós trabalhamos como matéria e não como conteúdo, né? Então, eu acho que vale a pena investir nessa matéria tal como eles entendem, como esse plano de consistência, como essa substância básica ou esse material cru do qual os objetos do mundo são compostos, né? Acho que isso nos ajuda bastante. Bom, aí tem outras figuras que eles usam, como o corpo sem órgãos, ou então contínuo de fluxos materiais, ou o sentido problemático, como se encontra lá em Diferença e Repetição, como o informe, que até uma ocasião escrevi sobre esse método do informe, com essa pretensão, ou o nebuloso, ou a matéria como o indiferenciado, né? Aquilo, a matéria como aquilo que pouco está se lixando para conteúdo e expressão, né? Como aquilo que, apesar de todos os nossos esforços e das estratificações em forma de conteúdo, forma de expressão, substância de conteúdo, substância de expressão, escapa em função dos agenciamentos concretos em que esses estratos entram. Tá? Isso para pontuar aqui. Para pontuar algo que nossa mesa não falou e que é muito importante nesse tipo de elaboração, é a contribuição de Foucault para esse pensamento. A importância que tem o visível e o dizível, né? Isso que Deleuze, depois dos Mil Platôs, e no livro Foucault, vai trazer como exemplos que Foucault produziu em sua obra, né? Então, a prisão como forma de conteúdo e o direito penal como forma de expressão. Os presos como substância de conteúdo e a delinquência como substância de expressão. Então, ou seja, a forma está embutida na substância. Os presos não são presos sem a forma prisão. A delinquência só existe ou só é constituída a partir do direito penal. Isso é genial o que eles fazem. Ou seja, essa pressuposição recíproca entre o visível dos corpos e o dizível dos enunciados, né, no caso da produção Foucaultiana, ou o dizível da expressão. Eles chamam Austin também com seus atos de fala, isso é muito importante, ou seja, a enunciação diz dos corpos, né? Nessa tentativa de propor como agenciamentos concretos reais, tanto o coletivo de enunciação, em que a expressão adquire forma, quanto o agenciamento maquínico, em que o conteúdo adquire forma. Mas isso é muito importante porque está circulando nisso tudo que a nossa mesa trouxe, essas duas faces do agenciamento, né? O da expressão e o do conteúdo, o da enunciação e o do maquínico.
o do pensar e do viver, o de falar e o de agir, né? Então, isso que ainda nesse século XXI, que vai a galope, nós ainda lidamos, enfim. E sempre uma questão de atual e de virtual. E a máquina abstrata orientando, maquinando, fazendo andar esses agenciamentos, né? Isso é... Mas uma máquina abstrata que também não é descolada do agenciamento, que é real. Mas, de alguma maneira, essa máquina abstrata que fica livre das amarras, das formas de conteúdo e das substâncias de conteúdo, e das formas de expressão e das substâncias de expressão. É uma máquina abstrata que como maquina constantemente, ela fica livre para ser outra coisa, para orientar outros agenciamentos. Por isso que é uma história natural, é uma história enfim, universal. Então, para falar mais um pouco de conteúdo e de expressão, nós temos regimes de corpos e regimes de signos, misturas dos corpos do lado do conteúdo, transformações incorpóreas do lado da expressão, lição das coisas, Foucault fala disso, lição das coisas do lado do conteúdo, lição da gramática do lado da expressão, olhos do lado de conteúdo, voz do lado da expressão, visibilidade e dizibilidade, forma de ver do lado do conteúdo e maneira de dizer do lado da expressão, formações não discursivas, formações discursivas, dá para fazer páginas e páginas desse tipo de coisas do lado do conteúdo, ver, visível, palavras do lado da expressão, falar, dizível, ou então regiões de visibilidade aqui, campos de legibilidade acolá, mas não é significado, não é significante. Foucault diz que é um a priori o conteúdo, é um enunciado, né? É uma possibilidade, depois não é visível, mas é aquele ser luz que produz a visibilidade. É aquilo que nos faz ver. Né? Então, não é espontaneidade da linguagem, mas é um ser linguagem. Há um ser linguagem, há um ser luz. Né? Esse ser luz que não se reduz ao meio físico, que é histórico, mas que cai sobre um corpo, né? Sobre uma formação histórica, que abre as coisas. Por isso, esse convite a rachar as coisas e rachar as palavras, né? Para que possa ser visto aquilo que era invisível, e para que possa ser dito aquilo que era indizível, né? Mas não no sentido de estar atrás de uma cortina, não é nesse sentido, é no sentido de extração, de encontrar as visibilidades, de extração dos enunciados, para criar condições, esse ser linguagem cria condições extrativas, né? Bom, aí tem um convite para minorização de língua. Então, rachar as coisas para tornar as visibilidades visíveis ou perceptíveis, para extrair as evidências, mas que a gente não via, né? E rachar as palavras para tornar os enunciados enunciáveis, dizíveis ou legíveis. Isso é muito interessante, é muito esperançoso em relação a uma concepção de mundo
e de existência e de vida. Bom, não, isso aqui é impossível. Vou pegar questões que eu havia feito para conteúdo.